ser líder é uma grande responsabilidade. Eu acho que assim, o nosso objetivo deveria ser pelo menos influenciar uma pessoa para ser um líder melhor. Se você conseguir fazer 2 pessoas, você multiplicou esse potencial. Se todos nós conseguimos fazer um líder, cada um, essa coisa vai ganhando potência e vai ser bom para o país. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Caminhos da Liberdade, que é um oferecimento dos nossos parceiros Ecata, Évora e BTG Pactual Advisors. E é uma realização do IFL São Paulo, que é o Instituto de Formação de Líderes em São Paulo. Nós temos uma novidade, que é a 12ª edição do Fórum Caminhos da Liberdade, que tem data marcada, será no dia 11 de setembro, e no nosso Instagram você vai poder acompanhar todas as novidades, os convidados e palestrantes que estarão conosco nesse dia. Bom, eu me chamo Dayana Rodrigues, sou associada e honorária do IFL São Paulo e âncora no episódio de hoje, juntamente com o co-host Álvaro Cambra, Francesco Bloise. E hoje nós temos um convidado especial, que é o Bruno Garfinkel. Muito obrigado pela sua presença. Deixa eu contar um pouco sobre o Bruno. Bruno é o atual presidente do Conselho de Administração do Grupo Porto Seguro desde maio de 2019, além de membro do Comitê de Pessoas e Cultura da empresa. Com formação em administração pela Mackenzie e MBA pela Boston University, Bruno iniciou sua carreira no consulado americano e no Banco CCF Brasil antes de ingressar na Porto Seguro em 2004, onde ascendeu de trainee a superintendente e diretor até chegar à presidência do conselho. De novo, muito obrigada por estar aqui conosco. Bom, a gente queria ouvir um pouco da tua trajetória, como tudo começou, as tuas passagens antes na empresa familiar e como que todas essas experiências contribuíram para a tua jornada, crescimento dentro da Porto Seguro. Dayana, obrigado pela apresentação. Francesco, Álvaro, um prazer estar dividindo o espaço hoje aqui com vocês. Uma honra estar recebendo esse convite. Dayana, você está perguntando, né? Talvez realmente no papel as coisas sempre parecem melhores do que na vida real. Mas toda essa biografia, ela vem de uma frustração. Sim. Ela veio da frustração de eu não ter conseguido passar no vestibular da FGV. Então, assim, era meu objetivo, não consegui, mas passei na época no Mackenzie, na FAAP, e aí eu falei, acho que eu vou estudar à noite e vou dedicar meu tempo a trabalhar. Então, desde o primeiro dia da universidade, eu comecei a fazer estágios em diferentes empresas, não está na lista aqui, mas comecei fazendo consultoria tributária, como estagiário, depois fui para o consulado americano, na parte comercial, que é um escritório que ajuda brasileiros e americanos a fazer o trade entre os países, até que eu fui em 99 para o Banco CCF. E lá eu considero que foi realmente a minha verdadeira escola de administração e estilo de liderança, pois eu tive o prazer de ser recebido por um grande cara, o Irã Maisonavi, grande Irã, que logo na primeira semana ele dedicou assim uma maneira muito bacana, muito humana de receber um estagiário. Que ele diz assim, você sabe o que é um banco? Não. Então, seguinte, vocês chegam aqui às 7 da manhã, que das 7 às 9 eu vou ensinar vocês o que é um banco. Esse cara era o vice-presidente do banco. E ele, todos os dias, por um mês, ele recebeu a mim e mais alguns outros que estavam começando a carreira como estagiários, e o cara se dedicava dessa forma, pessoalmente, a nos ensinar o que era. E aquilo falou, poxa, ele queria uma equipe formada, sem vícios, com as características que ele valorizava, e foi uma oportunidade única de ter contato com alguém que era meu chefe, mas ao mesmo tempo um líder que me cativava, dava espaço, conversava, portas abertas. Então, aquilo foi realmente a base do que eu, no futuro, depois quis imprimir nos cargos de liderança
que eu estive. Lógico, né? Você nunca para de aprender. Então, hoje a gente está aqui falando de um cargo bacana, mas o mundo em transformação ele exige que você esteja a cada 2 anos, 3, mesmo depois de se formar, mesmo depois de MBA, você precisa reciclar as coisas. Então, aí, dentro desse processo de aprendizagem, eu me mantive sempre muito curioso em estar descobrindo o que mais podia complementar as áreas que eu julgava ali que faltavam para as batalhas. Então, a base foi essa, a base muito mais na linha de trabalho do que na teoria. Eu não sei se o resultado final teria sido melhor ou pior se eu tivesse feito a FGV, que é uma grande escola. Na época não existia INSPER, não existia outras alternativas. Bom, a gente nunca vai saber. E acho que tem uma fala do teu pai sobre fazer merecer, né? Você seria o sucessor, mas não só pela sucessão, mas por merecer. E, de fato, ele te escolheu por ser a pessoa mais preparada. O que não estava no currículo? O que você acredita? A que você atribui essa formação e ser a pessoa mais bem preparada? Não foi essa metodologia do Sr. Jaime, ela não é exclusiva dessa problemática. Ela vem desde garoto me acompanhando na relação pai e filho, talvez não tão feliz com esse método, mas também, de novo, a gente não sabe se a alternativa teria trazido resultados semelhantes. Mas meu pai tem uma crença de que exige um grau de esforço e resiliência para que a gente dê valor para as conquistas. E não necessariamente as pessoas estão dispostas a passar pelos invernos gelados ou pelo calor escaldante do deserto para conquistar suas grandes aventuras. Acho que isso, olhando para a história, na biografia do planeta, você tem muitos exemplos de líderes que fizeram grandes feitos. Ulisses talvez seja o mais famoso, né? Mas esse já é mitológico. Então, quando a gente volta a isso e tenta aplicar no dia a dia, faz a diferença no dia a dia empresarial o grau de resiliência que as pessoas têm. Eu acho que meu pai sempre forçou muito nisso. Ele é um grande adepto de leitura, de Dostoiévski, Freud e outras coisas. Ele gosta de ler, ele aprende muito a respeito dessa método. E esses livros históricos, eles trazem muito essa dinâmica política, essa dinâmica de conquista de relações que eu acho que ele aplicou muito a mim. Eu gosto de frisar que não é um método que vai garantir o resultado. O método que o Jaime tentou aplicar no Bruno funcionou porque o Jaime é o Jaime e o Bruno é o Bruno. Assim, eu adoro uma boa briga. Eu gosto de ser estimulado, provocado por coisas que provavelmente eu me sinta desafiado. Isso me motiva. Tem pessoas que se fecham dentro desse mesmo comportamento e vai ter um resultado trágico. Se fosse numa empresa familiar, um cara que se fecha, que se distancia. Por sorte, o Jaime e o Bruno têm essa dinâmica e que deu certo. Mas eu acho que ela é bem particular. E, bom, hoje vocês estão aí listados, né, como uma das 16 empresas mais valiosas do Brasil. A que você atribui, quais valores, né, que vocês puxam ali para que isso seja consequência da história, né, uma empresa brasileira com tanta força, né, no Brasil, tão respeitada. Como é que você puxa isso para que isso seja cascateado e essa cultura esteja viva aí dentro da organização? E só fazendo uma adenda, eu sou um fã pessoal do Porto Seguro, porque como cliente também, eu vejo que vocês investem bastante no cliente. Como que essa filosofia pessoal sua e a filosofia do seu pai também se refletem em relação a como tratar o cliente de vocês?
essa pergunta ela tem 2 pontos de vista interessantes, Dayana, Francesco. Primeiro, o Jaime herdou um sonho do seu pai, que o meu avô era um executivo do mercado da área de seguros, que sonhava em ser presidente de uma seguradora. Infelizmente, ele veio a falecer 5 anos após ter adquirido o controle acionário da Porto Seguro, que já era uma empresa que já existia. Jaime, com 30 anos, se viu meio que obrigado a assumir o sonho e dar sequência. Então, era uma coisa muito, muito de amor de pai e filho, a relação do Jaime com a Porto Seguro. Era uma relação que não havia a possibilidade de permitir dar errado, porque aquilo seria talvez desonrar o sonho de Abraão. Da meu avô tem um nome meio bíblico, né? Então, assim, imagina isso, que horror, desonrar o sonho de Abraão. Soa até ruim falar essa frase. Já quando, ao longo da minha vida, aí acho que atribuindo mais a resposta à pergunta do Francesco, o Jaime, ele identificou que e estamos falando de outra época, tá, gente? Não era digital, o boca a boca tinha um outro valor, a gente pode falar disso depois aqui na evolução dos negócios. Aqui o Álvaro, eu já sei do seu background de private equity, então acho que dá para a gente falar disso também. Assim, no mundo analógico, o boca a boca ele começou a se tornar um diferencial importante e de menor custo reputacional. Você fazer propaganda em televisão sempre foi muito caro. Hoje em dia eu não sei fazer essa métrica, mas sempre foi muito caro. Então a Porto Seguro ela acabou focando em surpreender o cliente e que o cliente falasse para o seu melhor amigo de que ele tinha sido atendido por uma empresa maravilhosa, inesperadamente, que era a Porto Seguro. O seu Jaime acreditava tanto nisso que não é incomum a gente ouvir excessos ou encantamento ou histórias de pessoas saindo do seu habitual dentro da sua carreira lá na Porto Seguro para encantar um cliente. Acho que a história mais famosa, interna nossa, é o dia que um prestador, um guincheiro nosso, numa grande enchente no Vale do Anhangabaú, viu que as pessoas estavam com fome, desesperadas. É um caso uma tragédia que aconteceu aqui em São Paulo, e ele teve a iniciativa em comprar muitas pizzas e Coca-Colas para oferecer para as pessoas que lá estavam. E aquilo foi um case muito marketeado internamente para que outros colaboradores da Porto tivessem essa mesma atitude se deparassem com situações semelhantes. Então, o foco da Porto sempre foi nesse encantamento. E eu quero traduzir isso para as métricas atuais. Observa que você encantar o cliente e que ele fale para outro é a definição do NPS. Uhum. Sim. Hoje a gente chama NPS, na época era encantar o cliente. Você dá para as pessoas essa política de portas abertas, talvez você tá operando no Slack, né? Uhum. Aquele sisteminha de contribuição e construção de mensagem tipo WhatsApp. Para quem não sabe, fica a dica. Então, assim, a Porto, acho que ela teve o bom senso e a intuição de ter ferramentas de gestão muito atuais do que a gente chama hoje, funcionando na época. E o boca a boca era o CAC mais baixo que existia. Uhum. Uhum. Isso é verdade. Então, essas diferentes dinâmicas que nasceram quando o mundo ainda era analógico foram muito eficazes para construir o que hoje é algo que é a maior potência da organização, que é a marca. A marca e os atributos e a reputação que acompanham a ela. Então, aí voltando, né, Dayana, assim, como que a Porto se valorizou tanto, descolando talvez do Ibovespa, desde que ela tem o capital aberto, eu acho que foi se realmente focando nesses valores, na questão da marca, na questão da reputação e tendo uma obsessão
por qualidade e encantamento ao cliente. Eu acho que isso, hoje, agora podendo explorar a potência do mundo digital, está permitindo que a gente busque voos muito maiores. Mas eu estava até brincando outro dia, né? Que o digital, Instagram, TikTok, como eles são redes que amplificam a voz, eu gosto de dizer o seguinte, no fundo, é o boca a boca amplificado. Sim. Mas respeitando a mesma dinâmica. Então, se uma empresa quiser se dar bem hoje, ela precisa reconhecer que o risco dela ser difamada ou prejudicada pelas redes sociais está amplificado. Sim. Logo, a obsessão por qualidade e foco no cliente, hoje, ela tem que ser ainda maior. Eu acho que o grande desafio é fazer disso, de fato, o dia a dia, né? Porque muitas empresas crescem com essa abordagem, mas não conseguem sustentar esse discurso. E aí, rapidamente, desaparecem, né? Bruno, y pegando ese gancho, vendo como a sociedade tem evoluído nestes últimos 10 anos, né? Que coisas vocês fizeram na Porto Seguro que você acha que hoje não funcionariam e que coisas vocês não fizeram que hoje, com todas as ferramentas que a gente tem, etc., etc., você acha que teriam feito que a Porto Seguro fosse muito mais grande? Álvaro, assim, de rápido eu tô lembrando as que a gente não fez que a gente devia ter feito. Eu acho assim, né, a Porto Seguro, ela estava numa posição muito privilegiada na parte tecnológica de logística, 10, 15 anos atrás. E eu observo o sucesso de empresas como Amazon, iFood e Rappi, e eu me pergunto, por que nós não tivemos a ideia de usar aquela tecnologia que era presente dentro da organização, não conseguimos fazer isso. Esse é um exemplo. Depois eu tenho uma história bem engraçada para contar. E a segunda é outras que nós fizemos, como, por exemplo, a Porto foi a pioneira na MVNO. Para vocês que não estão acostumados com a sigla, chama Mobile Virtual Network Operator, que é equivalente a uma telefonia celular white label. Então, era uma operação que a gente era distribuidor de linhas, mas a gente tocava uma parte do processo, mas por trás a TIM era o operador das antenas. A gente acreditou que aquilo era um produto bom de ter na prateleira do corretor de seguro. O que nós não observamos era que é um mercado de água sangrenta. Manja aquele livro do Blue Ocean Strategy? Era o oposto do Blue Ocean Strategy. O cliente tem fidelidade zero para sua operadora, está sempre buscando uma oportunidade, um desconto, um pacote de benefícios, alguma coisa. Então, assim, o churn era altíssimo, era um horror, assim. Então, tanto é que deu errado, então enterramos um dinheiro. Mas voltando, né, a oportunidades que a gente perdeu. A Porto chegou a ter instalado quase 600 mil rastreadores nos carros de clientes, numa época que havia muito roubo, muito furto. Mas estamos falando aqui de 2012, tá? Não estamos falando aqui de 2001, estamos falando de 2012, isso. Quase 10 anos atrás. E teve um dia que veio um cara, um israelense, fazer uma reunião comigo, e ele queria fazer uma parceria, onde nós iríamos ceder os dados dos nossos rastreadores para que ele pudesse potencializar a qualidade do dado da empresa que ele estava montando. E era o Waze. E a gente não fez. Então, não é que a gente acertou todas na vida. Talvez a Porto fosse 10 vezes maior se tivesse feito aquela parceria com o Waze naquela oportunidade. Então, toda vez que eu conto essa história, eu falo, putz, você podia ser acionista do Waze. Nossa, que ódio. Mas não é sempre que a gente acerta. Então, eu acho que assim, a empresa, ela tem que olhar para suas potências, o que ela sabe fazer bem, e não inventar muita moda, mas sim pivotar a poucos graus para a esquerda ou para a direita
enquanto ela está lucrativa, enquanto ela está saudável. E você vai pivotando, testando um pouco, para ver se um pouquinho mais para a direita, um pouquinho mais para a esquerda, a coisa fica melhor. Grandes revoluções dificilmente eu acredito que podem trazer bons frutos. Em grandes organizações, você sempre tem o que a gente chama de sistema imune em relação à inovação, né? Você sempre tem aqueles middle managers que eles tendem a relutar a fazer qualquer tipo de inovação, porque se alguma coisa muda ali, pode ser que o emprego dele não esteja a salvo. Se algum processo muda, ele acaba sendo resistente, e isso vai até, às vezes, o upper management. Quais as iniciativas que a Porto toma para evitar esse tipo de comportamento, esse tipo de cultura? Dando um pouquinho mais de contexto, eu acompanhei, por exemplo, 2 dos maiores bancos privados do Brasil, com culturas completamente diferentes. Um deles era bastante relutante à inovação, o outro não, o outro era mais responsivo à inovação. Você tem uma diferença bastante grande de ROI entre o primeiro e o segundo banco privado. Então, assim, e a Porto eu considero que é uma empresa bastante inovadora. Quais os tipos de iniciativa vocês tomam em relação a isso? Bom, a gente, acho que desde que, uma vez consolidado a marca e a reputação com os clientes, a gente pôde, e aí assim, existe uma troca de comando na empresa. Então, estamos falando aqui de uma transição entre Jaime e Bruno. Então, o Jaime obcecado por qualidade, reputação, entrega para o cliente, e manter aquecido o canal, que é o nosso principal canal, corretor de seguro. E eu trabalhando como executivo, tendo a oportunidade de ver os gaps onde havia, onde que os corretores não estavam tão satisfeitos, onde os clientes não estavam tão satisfeitos, com uma outra dinâmica. Eu acho que aí, tendo a oportunidade de ter trabalhado 20 anos como executivo em diversas áreas na organização, eu tinha muito acesso e aceitação do time executivo para propor mudanças. Quando eu me tornei presidente do conselho em 2019, o Roberto Santos, que era o CEO, e o Roberto foi o meu primeiro chefe quando eu me juntei ao Grupo Porto, na Azul Seguros, no Rio de Janeiro. Então, o Roberto, ele foi quase um mentor para mim, e pôde acompanhar o que eu fiz de bom e de ruim crescendo dentro da organização. Então ele tinha muita confiança na minha capacidade analítica e de estratégia e operações. Então, quando 20 anos depois eu estava como presidente do conselho e ele como CEO, nós, ao invés de ter uma questão de hierarquia, o Roberto ele abriu bastante espaço para que eu, como chairman, pudesse atuar um pouco mais junto às operações, que é raro. Eu acho que houve um desprendimento do Roberto em aceitar a minha atuação na área executiva, rara e muito especial. Acho que isso foi um grande mérito do momento que a gente vive atualmente. Então, aí, por que eu acho que isso resolve essa questão, Francisco? É que você tem o lado da entrega, né, das operações, mas existe uma coisa mística no poder. O que eu chamo de místico? Puxa, meu pai foi um líder que as pessoas sempre gostaram. Ele, portas abertas, extremamente humano. O pai tem uma reputação muito bacana, assim, internamente e externamente à organização. E havia sempre aquela dúvida, porque eu era executivo, mas a gente tem quase 14 mil pessoas trabalhando, não é todo mundo que me conhece. Então havia aquela coisa, quem é esse cara? Quem é esse sucessor? Quem é? Então havia uma curiosidade em torno disso. Então eu falei, olha, eu tenho que fazer o máximo das duas coisas. Eu tenho que trazer uma proposta inovadora de transformação e aproveitando esse legado de reputação que meu pai tem. Então vai fazer a melhor transferência possível desse poder
E eu não estou falando poder uma coisa negativa, estou falando que é um superpower. Como os super-heróis, se pudesse ter teia voando, ou capa para voar, ou cinto de utilidades do Batman, o que você faz com tudo isso, né? Você tem que saber usar esses superpowers. Então, recebendo esse negócio, falei, puxa, como é que a gente faz esse negócio? E a última reunião que meu pai participou foi uma reunião onde a gente estava discutindo a essência da Porto, o propósito da empresa. E a gente chegou numa frase que era queremos ser um porto seguro, cada vez mais um porto seguro para as pessoas e seus sonhos. Poxa, ser cada vez mais um porto seguro para as pessoas e seus sonhos. Então isso virou um mantra, e dele, eu conversando com o Roberto, a gente falou, vamos fazer o seguinte, como é que a gente tangibiliza isso? E eu tinha visto uma revista chamada Interbrand, e nela estava dizendo que a Porto era a 14ª, se eu não me engano, marca mais poderosa. E aí, logo embaixo, estava a quantidade de clientes que cada empresa tinha. E a nossa querida Porto Seguro tinha infinitamente menos clientes que todas as outras que ali próximas estavam. Aí eu chamei o Roberto e falei, Roberto, olha aqui, ó. A gente quer ser cada vez mais um Porto Seguro para a vida das pessoas, mas olha como o nosso número de clientes é menor do que comparado às outras marcas que têm o mesmo reconhecimento que nós. Ou a gente piora a marca, ou a gente aumenta o número de clientes. Aí o Roberto falou, você tem razão. Então tá, então o que a gente pode colocar de desafio na mesa para tangibilizar essa essência, esse propósito? Foi aí que a gente lançou uma visão que era de dobrar a empresa em 5 anos. Dobrar o número de clientes em 5 anos. Que a gente conseguiu concluir no final do ano passado. Então, saímos de aproximadamente 7,5 milhões de clientes, hoje já estamos com 18 milhões de clientes. Então, foi uma... E ainda com a pandemia no meio. E com uma pandemia no meio. Então, foi uma estratégia muito, muito acertada. E foi engraçado, Francisco, ainda voltando ao teu ponto, né? Esse mantra, essa derivada de visão, ela fez toda a diferença. Porque a Porto era líder em alguns segmentos em 2019. Líder no seguro de automóvel, líder no seguro residencial, líder no seguro empresarial, não necessariamente em outras coisas. Mas, ao mesmo tempo, tínhamos 37 outros CNPJs ativos. Ou seja, tem mais de 100 produtos. E quando a gente fala dobrar, quando você tem um market share muito grande, obviamente que não é onde você tem aquele market share que você vai conseguir alcançar o dobro. E aí a terceira derivada foi mais que uma seguradora. Então, nós introduzimos essas 3 frases: ser cada vez mais um porto seguro, dobrar o número de clientes e ser cada vez mais e ser mais que uma seguradora, como um mantra estratégico que nortearia os 5 anos que a gente agora está completando. Então, essa base acabou sendo explorada para a gente reorganizar a empresa societariamente. Então, hoje a Porto, ao invés de ser só uma seguradora, hoje a gente tem uma seguradora, que é a Porto Seguro, uma empresa na área de seguro-saúde, que é a Porto Saúde, todos os serviços financeiros que a Porto faz, desde consórcio, cartão de crédito, financiamento, car equity, crédito pessoal, seguro aluguel, enfim, tem mais alguns. É o Porto Bank, agora com conta digital, pagamento Pix, boleto, tudo que todo banco digital, banco de pagamento faz. E por último, a Porto Serviços, que é a nossa empresa que faz a parte desde manutenção veicular, a parte de prestadores, guincho, eletricista, encanador, a parte de instalação de gás, e hoje serve a várias empresas. Nós fazemos toda a parte de pós-atendimento da marcas como Porsche, Harley Davidson, Honda, algumas outras marcas. Então, assim, são 4 verticais. E é gozado, né? Porque isso foi um grande debate interno, porque a marca Porto Seguro,
ela lembrava automaticamente seguro de carro. Uhum. Então era um desafio para nós desidratar esse reconhecimento, dando potência para os demais. E você falava, você sabia que Porto vende seguro-saúde? Ninguém sabia que a gente tinha essa operação. Então, hoje, acho que talvez seja uma das nossas operações de maior destaque, nossa área de saúde, com maior crescimento, maior ROI de mercado. Então, ganha aí os holofotes, principalmente de investidores, que querem sempre entender, mas como que vocês chegam assim tão tarde para essa festa e já estão aqui causando esse furor na pista de dança, sabe? Sentou na janela? Sentou na janelinha, né? Cara, e eu digo assim, a gente não chegou ontem. A Porto sabe fazer precificação, aceitação, análise de risco há muitos anos, décadas. A gente só não estava, talvez, aplicando isso de forma mercadológica adequada. Então, foi feito esse rearranjo. A Porto vira uma holding company. Então, hoje, a gente chama Porto de Porto mesmo. E essas verticais, Porto Seguro, Porto Saúde, Porto Bank, Porto Serviços, acabam tendo braços, são os braços de negócio. Cada uma com o seu CEO, cada uma com um conselho específico e com a total liberdade para competir nas indústrias que elas estão. Então, isso trouxe para nós um crescimento de potência, de foco no dia a dia, que foi transformador. Bruno, eu queria fazer doble clique nesse último ponto que você falou. Hoje eu imagino que vocês têm acesso a infinitas novas oportunidades de negócio, de produto, de novas verticais, etc. Como é o processo de decisão e de análise de você, pessoalmente, né? Quando você enxerga uma potencial nova oportunidade, como você analisa e quanto importante é o ponto de se eu entro nesta vertical é porque eu sei que eu vou ganhar o mercado ou não? Álvaro, assim, é um momento bem diferente o que nós estamos vivendo hoje na Porto, diferente do que vivemos em 2019, depois atravessando a pandemia e dentro dos últimos 5 anos que tiveram um bom resultado. Num primeiro momento, eu confesso que eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo. Então, assim, foram as 3 derivadas, era simples o suficiente para comunicar para a empresa inteira, e nós fomos obstinados na execução disso. Passando muitas manhãs em reuniões para resolver os atritos de middle management, ou desconfianças de ideias. Então, esses últimos 5 anos, eu vou dizer assim que a visão estratégica que foi implementada foi uma visão estratégica de cima para baixo. Então, validada pelo Roberto, que era o CEO, comigo, conselho de administração, e apoiada pelo Jaime. E eu gosto de frisar que foi apoiada pelo Jaime, porque, apesar dele não estar conosco no conselho, é óbvio que eu vou lá conversar com ele. Ele é o maior acionista da empresa. Então, assim, óbvio que eu trato isso num outro fórum de governança. Uma vez completado esse sonho de dobrar o número de clientes, que está aí sendo extremamente reconhecido pelo mercado, como a Dayana observou, e com a chegada do Paulo Kakinoff, que estava no conselho, mas hoje é o CEO da holding, o Kaki ele conduziu um processo muito bacana de um novo visioning para 2030. Então, diferente do que foi os últimos 5 anos, o planejamento estratégico hoje da Porto, ele foi construído por cada diretoria, cada departamento, cada gerência, cada nível de coordenação. O nível de detalhe no planejamento que está hoje entrando e sendo lançado essa semana, que a gente está aqui, enquanto a gente está conversando, acho que é amanhã o lançamento, eu não posso dar muitos detalhes, mas foi construído
ouvindo todas as áreas da empresa. Eu fui exposto a essa construção em todo o processo. E diferente da outra vez, onde eu me sentia na obrigação de subir a barra, porque eu acreditava que a alma da Porto Seguro era maior do que o corpo, então o corpo tinha que fazer exercício, ficar forte para ocupar o tamanho daquela alma. Dessa vez, recebendo de toda a empresa os inputs que vão nortear as nossas ações até 2030, é o contrário. Eu estou me colocando agora como freio, do tipo, gente, calma, vamos devagar. A gente não precisa dar o salto triplo carpado perfeito. A gente pode fazer um mergulhinho, pá, de cabeça aqui, não tá bom, dá uma bomba, né? Você pula na piscina. Cara, assim, mas ao mesmo tempo eu tô respeitando o entusiasmo que o grupo tá colocando, porque isso é muito poderoso. Quando você tem times que se unem em torno de um propósito, um sonho bacana, e você sente esse clima de time mesmo, grandes coisas podem ser alcançadas. Então, eu não vou ser quem vai atrapalhar. Eu serei um servente dessa estratégia, perguntando diariamente como que eu posso ajudar, onde eu posso ser útil. Eu gosto de imaginar que eu sou como se fosse um grande psicólogo da organização. Às vezes o psicólogo tem que atuar numa diretoria inteira, às vezes em uma pessoa, às vezes junto com o CEO apoiando ele para as dinâmicas que estão acontecendo. Então, essa mudança, essa é a grande transformação. Mas aí, voltando, né, que você me perguntou, mas como é que vocês decidem o que vocês vão fazer e o que vocês não vão fazer? Olha, o plano está tão bem feito que vai ser muito difícil a gente tomar uma iniciativa que não esteja contemplada no plano hoje, porque ele está muito detalhado. Lógico, pode haver algumas oportunidades de aceleração. Não vou nem dizer flexibilidade, mas de aceleração. Então, às vezes um M&A que faz você alcançar o objetivo que está lá para 2030 em 2026, eu vou fazer. Então, assim, tem algumas métricas assim que a gente vai fazer, mas elas são obrigatoriamente dentro de duas variáveis. Só tem duas variáveis. Número 1, se ela traz o que a gente planejou para 2030 para hoje. Porque a gente não vai abrir mão de realizar o nosso sonho para 2030. Essa é a primeira. E aí, de duas dimensões. Ou em valor de mercado, ou em tecnologia que acelere a conquistar os nossos objetivos. Então a gente ou vai melhorar em qualidade, ou a gente vai alcançar valuations com antecedência. Então, uma das duas coisas. Você comentou em acelerar. Alguma coisa que você possa contar para a gente em relação a, por exemplo, o que a Oxigênio foi alguns anos atrás e que ela pode ser, o que a Porto pode ser, ou o que ela vai fazer de inovação para os próximos anos? Então, a Oxigênio nasceu numa época que você estava mundo com capital muito barato, sim, taxa de juros negativa em relação à inflação no mundo inteiro, então temos que lembrar disso. Ou seja, deixar o seu dinheiro parado no banco era perder dinheiro. Então era melhor você investir em qualquer coisa e rezar para dar certo do que deixar o dinheiro parado. Então, naquele momento, fazia sentido você aplicar capital em tudo. E também tinha mais um ponto. A gente também, na época, o Fábio era o CEO na época, ele acreditava que fazendo com que os executivos, diretoria, participasse do processo de avaliação das startups, isso contaminasse a alta gestão da empresa com um processo de oxigenação dos métodos de gestão. Eu acho que assim, depois, olhando para trás,
eu acho que nós não conseguimos nenhuma das duas coisas. Eu acho que o mundo, a mentalidade que se aplica às startups, ainda mais no Brasil, é muito heróico, um ambiente muito difícil de sobreviver, e que quando você tentava transportar as atitudes vencedoras de uma startup dentro de uma organização como a Porto, que ela tem processos extremamente mais rígidos, até pela natureza do que a gente faz, era praticamente impossível fazer esse depara. Então, fracassada essa ideia de aportar e contaminar o nosso modelo de gestão, porque o sistema não permitiria. E, em segundo, os investimentos feitos nas startups também não viraram. Então, hoje, a Oxigênio ela foi redirecionada estrategicamente para resolver grandes problemas internos da Porto. Então, quais são eles? Melhorar processo, basicamente. Então, assim, o que tem de processo que pode ser otimizado? Então, o que tem de iniciativa de AI? O que tem de iniciativa de leitura de 3D com câmera OCR? O que tem de análise profunda de dados, dado quântico? Um monte de maluquice para ser testada. Mas para resolver os problemas que a Porto tem. Não resolver oportunidades de mercado criativas de startups em geral. Entendi. Acho que caminhando, você falou um pouco sobre o corpo forte, né? E isso ajuda, né? Em todos os aspectos. A gente sabe que por trás de um grande CNPJ também tem CPFs, né? E a gente acompanha o seu prazer pelo esporte, né? O seu hobby, né? E suas paixões em relação a gente até chamou de gosto excêntrico. Como é que foi contar para o seu pai sobre a sua paixão pelo automobilismo, assim, e o surf também, né? Que é um negócio mais radical, vamos chamar. Como é que foi contar isso para ele? Como é que conseguir equilibrar tudo isso? E adicionando a Dai, como você começa nessa carreira de, putz, eu quero ser corredor de corrida, né? Mais radical. Como começar isso? Sendo parte de uma seguradora. Né? Olha, vamos indo por partes, assim, onde começa com muito lá atrás, pela uma questão cultural. Meu pai gostava muito de carro e ele teve algumas trocas de carro quando eu era criança que marcaram a minha vida. Então, ele teve um Passat vermelho, depois uma Caravan Commodoro preta, e eu lembro ele destacando, olha como esse carro é silencioso. Eu lembro desses detalhes. Depois o Santana, que ele falou, olha filho, que bonito, eu comprei e eu troquei as rodas, pus uma roda especial que é da Mercedes. Eu lembro disso. Depois o Ômega CD. Então, o carro esteve presente na minha família por muitos anos. Meu pai me ensinou a dirigir, eu tinha 14 anos, meu pai hoje se dedica à Fazenda Periquitos, onde ele passa bastante tempo, e a área de cosméticos, que ele tem uma empresa chamada Dana, que faz perfume, desodorante, hidratante, coisas do gênero, popular. Mas na Fazenda ele me ensinou a dirigir no colo, então assim, é uma coisa que me conecta com a minha família, o carro. Não é uma coisa que desconecta. Depois eu tinha um grande amigo, o Cadu, e ele era meu amigo que andava de kart. E eu fui lá uma vez assistir ele andar e eu fiquei morrendo de vontade. E meu pai falou, esquece, eu não vou te dar um kart, né, não sei. Então essas coisas ficaram como sementes que não proliferaram por muitos anos. E aí, onde começou essa questão do carro? Puxa, não é que eu estava um dia conversando com um corretor de seguro e ele tinha batido uma meta lá da Porto e foi lá receber um cheque. E era um cheque grande. E eu, olha, estou entregando o cheque pro cara. Eu falei, olha, esse aqui tá feito, parabéns. Quero saber, qual outro sonho você tem que eu possa cumprir? Para você dar mais uma pernada de crescimento conosco. E aí ele disse, eu queria correr de carro. Eu falei, tá bom. Eu vou arrumar para você e volto a você.
Aí eu fui ligar para amigos pessoais meus, falei, poxa, alguém sabe o que eu faço, onde que eu acho, que não sei o quê. E aí me deram um caminho para eu montar uma equipe. E acabou que eu montei a equipe com 2 carros, como corretor. Ele bateu as metas. E ele correu. Ele correu e eu corri com ele. Que legal. Então acabou que eu comecei por acidente nesse negócio, não foi um plano meu. Aí depois eu parei, quando eu tive filhos, mas eu queria gastar energia, aí fui fazer triatlo. Nossa, como eu gastava energia, pelo amor de Deus, triatlo cansa. Nunca completei nenhum Ironman inteiro, mas fiz 5 meios, tomava um tempo desgraçado de treinar, acordar às 5 da manhã, fazer as coisas, então foi interessante. Já o surf, a história é bem diferente, porque eu tenho uma tia muito querida, irmã da minha mãe, que é poucos anos mais velha que eu, uns 11, e ela, quando eu tinha 14, eu tinha 14, ela tinha 25, e ela tinha uns namorados surfistas. E os caras me levavam e me ensinavam a surfar. Que legal. Então era férias com a família, sempre uma coisa muito particular, muito próxima assim da família. E poxa, eu gostava. Então assim, hoje quando eu olho para essa excentricidade dos meus hobbies, eu qualifico eles de uma forma um pouco diferente. Hoje eu entendo que a cultura do automóvel está presente no nosso DNA. E eu consigo transpor isso para dentro da Porto Seguro. Então hoje a Porto está patrocinando o Gabriel Bortoleto, que é o único brasileiro na Fórmula 1. A Porto começou a patrocinar a Porsche Cup, não por minha causa, eu até sou contra, porque agora eu estou lá para me divertir e tem coisa de trabalho misturado, então não é legal. Eu pago a minha própria conta, então não é a Porto que absolutamente ajuda nisso. Mas é uma associação da marca Porto com a marca Porsche, que é uma marca também que tem atributos importantes. A Porto é uma marca premium, em geral. Então, a gente está tentando fazer essas associações de marca. E no mundo onde estamos sendo ameaçados pelo carro autônomo, pelo uso do Uber, a Porto acredita que a gente tem que investir na cultura do carro para que a gente tenha muito seguro para fazer por mais uma década, pelo menos. Então faz todo sentido hoje essa estratégia. O surf acabou se transformando no meu refúgio, um refúgio meditativo. Eu acho que as pessoas olham para o surf muito na linha do que o Medina deu de visibilidade, o que o Ítalo Ferreira traz de visibilidade, mas se você for analisar o que é surfar, 99% do tempo você está sentado em cima de uma prancha no fundo do mar, olhando para o horizonte. Poxa, tem coisa mais meditativa do que isso? E num mundo tão poluído, com o digital e com estímulos do algoritmo para que você fique preso à tela, de repente você tem uma oportunidade de se desconectar de verdade e entrar num contato com a natureza. Esse ano eu estou extremamente feliz que eu vou colocar, tirar do papel um sonho de fazer uma viagem fantástica com os meus filhos. Nós vamos com mais 2 famílias, vamos para a Indonésia, vamos ficar praticamente um mês viajando, conseguir essa abertura, essa é a vantagem de ser presidente do conselho, aonde nós vamos visitar a escola, tem a Green School, que é um projeto maravilhoso, que podia inspirar outros empresários a fazer alguma coisa no Brasil. Vamos subir vulcão, vamos fazer visita a templo, vamos meditar em silêncio, vamos surfar. Eu tinha que fazer tudo. Estava na minha lista de sonhos de viagem há mais ou menos uns 15 anos, mas não tinha tempo, não conseguia encaixar. Agora esse ano vai ser real. Bruno, e voltando aos carros, eu gosto muito dos carros, então. Voltando aos carros e voltando a ser competidor de carros, né? Quão importante hoje é ganhar, competir e como isso você usa no seu dia a dia? Porque eu imagino que quando você está correndo na Porsche Cup, etc., você quer ganhar, né? Então, como isso se traslada a teu dia a dia? É uma ótima pergunta. Eu dou menos valor para ganhar e dou mais valor para o instante que eu estou vivendo. Então,
não quer dizer que eu vou ficar feliz se eu tiver uma performance medíocre. Eu gosto de olhar para performance dentro de um aspecto que é: eu estou fazendo o melhor dentro da minha experiência possível? E porque como eu disse, eu não tive a base do automobilismo, de andar de kart, outras coisas. Primeira vez que eu fui andar num carro de corrida, eu tinha mais de 35 anos. Então, eu já tenho medo de morrer, de bater. Então, é impossível eu tirar esse gap. Mas não é por isso que eu vou deixar de fazer. Essa é a dinâmica que eu tento aplicar. E teve uma vez que eu me envolvi numa batida com um amigo meu, e eu me deixei levar pelo lado competitivo de querer dizer sem quem estava certo, quem estava errado sobre o incidente. E aquilo estragou o prazer para mim por uns 2 meses, ao ponto de eu considerar não continuar. E aí demorou muito para eu refazer o processo mental, dizer assim, olha, eu não estou aqui para ganhar, isso aqui não é minha vida. Eu estou satisfeito com a minha entrega? Tô me divertindo? Tô. Então, dá um passo para trás e avalia esse lado. E é impressionante, uma vez que eu dei esse passo para trás, a minha performance melhorou. Então, assim, eu acho que às vezes você, quando quer muito uma coisa, fazer uma reflexão. Você quer tanto que está te atrapalhando? Ou você está sabendo dar o espaço para que as coisas se acomodem e você consiga pisar de forma firme numa construção de resultados? Acho que um pouco de humildade, né? Isso vale na empresa, vale na corrida. Com certeza, gente, eu surfo mal também, não é que eu surfo bem. Vale para todas as coisas. Eu sei que dentro da ótica de todos, né, são esportes de risco. Mas tem um filme que é aquele Quem Vai Ficar com Polly, se eu não me engano. É um filme antigo. E tem um personagem que eu acho que é o Ben Stiller, e ele está fazendo tentando vender um seguro de vida para um cara que entra dentro de um crocodilo, pula de avião, e era um seguro de vida. E ficava aquela coisa do tipo, puxa, não pode fazer seguro para esse cara, ele é um louco, né? Mas aí no final o Ben Stiller fala, não, olha, eu vou fazer, porque no contexto de toda essa loucura, ele consegue encaixar isso de uma forma real, faz parte da vida dele e isso é ok. Eu gosto de imaginar, de alguma forma, eu estou fazendo coisas na minha vida que tornam ela relevante para mim. E dentro do que seria, o inseguro, da maneira mais segura possível. Eu acho que você fala entre todas as suas histórias de sucesso, né, o sucesso da marca, campeonatos, o Nassim Taleb fala muito sobre como é que a gente se beneficia do caos quando ele traz o conceito da antifragilidade. E a gente sabe que a nossa vida ela não é o tempo inteiro lá em cima de conquistas e vitórias. E então a gente queria escutar, assim, Bruno, da sua vida, assim, qual foi o momento mais difícil que você já viveu? Imagino que não só, mas aquele mais marcante que gerou aprendizados e que te acompanham até hoje. O dia que eu senti uma coisa bem diferente, que tinha tudo para ser o dia mais infeliz da minha vida, foi quando meu pai, num determinado dia, me chamou para uma conversa e ele falou, você não será o meu sucessor. Ele falou exatamente com essas palavras. E você não será porque você é muito ingênuo. A origem dessa frase dele foi eu ter manifestado que eu estava fazendo de tudo para me preparar para ser o sucessor dele. Só que eu disse isso abertamente na família. E ele voltou com essa de que esquece e tal. De maneira bem simples eu estou relatando aqui, mas eu te garanto que é uma coisa bem emocional, tudo isso. E
Aí eu fui para casa, isso foi foi no jantar. Aí eu fui para minha casa e eu estava extremamente preocupado com ele, com meu pai. Porque eu falei, puxa, tá duro para mim. Eu não queria ter ouvido isso. Mas eu tenho certeza que ele não queria ter falado isso. Então, assim, nós dois estamos mal naquele dia. E no dia seguinte, a gente tinha uma reunião, acho que era às 9 da manhã, que era para tratar um outro assunto. E eu tenho certeza que ele não dormiu pensando do tipo, olha, o Bruno não vai mais aparecer aqui na Porto. Eu já não era executivo, já estava no conselho. Depois dessa fechada de porta, realmente ele pensou que eu não ia aparecer nunca mais. Mas lá estava eu, às 9 horas, e eu estava com uma atitude completamente nova em relação ao meu trabalho, meu papel, a Porto Seguro como um todo. Eu estava aliviado. 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 Porque era uma carga muito grande ser o sucessor do Jaime. No momento que o cara vira e fala, não vai ser você, meu, que maravilha. Então, acabei de ganhar todas as possibilidades do mundo para eu viver a vida que eu quiser. E isso foi, assim, um momento mágico, assim, total. Lembra bastante o que você comentou agora em relação ao esporte, né? De você estar lá para se divertir. Quando você começa a levar alguma coisa, talvez muito a sério, a ponto que te prejudique, quando você tira essa pressão, você performa melhor. Pô, perfeito, é verdade. Eu não tinha feito o paralelo, mas acho que você foi muito bem aí, Francisco. E pensando assim nessa relação pai e filho, você falou que a tua relação só funciona porque é o Jaime e é o Bruno. Como que isso se dá? Porque, pelo que parece aqui, você foi muito resiliente, né? Você poderia muito bem ter desistido em vários pontos ali e não foi, não desistiu. Como que isso se dá em relação, por exemplo, à relação com o seu filho, né? Você tenta ser muito parecido com o seu pai? Quais tipos de valores você passa para ele? E de que forma também, né? Porque é uma outra geração que é diferente da minha, da sua, da Dai, de todo mundo aqui. Olha, esse negócio de ser pai é uma loucura. É muito mais radical que todos os esportes juntos, assim. Mas eu tenho 2 filhos. O Nicolas, que tem 17 anos, e o Zach, que tem 15. E são 2 caras, um diferente do outro, cada um com a sua característica. Está sendo muito interessante ver como essas coisas se desenrolam. E eu tenho muitas dúvidas de qual é o modelo que deve ser colocado. Então, assim, o modelo que funcionou do meu pai para mim não vai funcionar dentro do que a gente tem hoje. Eles vão se revoltar contra isso. Então, assim, não dá para eu fingir que eles não têm acesso para fazer a viagem. Não dá para eu fingir que o cara não pode andar de kart. Não dá para eu fingir as coisas. E eu tenho que competir com uma outra coisa, que é o mundo digital, que é o algoritmo, que é o TikTok, Instagram, Facebook. Eu tenho que competir com isso. Meu pai não tinha que competir com isso. Então, eu estou tentando fazer o melhor que eu posso, mas criando uma vida real, que é experiências reais. Então, viagem onde eu estou presente, a gente vai para lugares, como eu citei aqui, o negócio da Indonésia. É uma viagem que ela vai ter uma experiência que os caras vão ter história para contar. Ano passado a gente fez a mesma coisa, só que a gente foi para Portugal. No outro ano a gente fez Emirados Árabes. Então todo ano eu estou tentando fazer uma viagem altamente profunda, cultural, toda a família presente, toda a família, no fundo é eu, meus 2 filhos, minha ex-mulher, às vezes meu pai, às vezes minha mãe vão, mas todo mundo presente, tentando mostrar que o mundo é além da tela. Então acho que hoje esse é o meu principal desafio.
e criar um instrumento de confiança, porque eu acho que isso eu gostaria de copiar, que meu pai sempre foi muito aberto ao diálogo comigo, sempre foi um bom listener, sempre ouviu bastante, sempre um bom conselheiro, e nesse aspecto eu estou tentando copiar. Não sei se eu sou tão bom quanto meu pai foi, acho que eu sou bem pior, mas estou me esforçando. Mas isso é bastante raro hoje em dia, né? Você ter pais que foram baby boomers para trás, que eram abertos ao diálogo e que eram bons listeners também. Acho que você foi bastante privilegiado em relação a isso. Sim. Ah, sim, acho que meu pai deve ter lido alguma coisa sobre que isso era bom para a educação dos filhos, e ele foi muito categórico. Coitado, ele já disse uma vez, né, que o pai dele não deixava ele falar, e depois, quando chegou a vez dele falar, ele queria deixar os filhos falar. Então, no final, ele não falou nada a vida inteira. Ele já faz essa piada. Mas deu certo, né? Deu certo. Bruno, antes de ir avançando como para o final do episódio, eu queria te fazer uma pergunta. A gente falou muito da Porto Seguro, do mundo dos seguros, etc, etc. O que você teria feito na sua vida se não tivesse entrado na Porto Seguro? Que outro setor, que outra indústria, que outro tipo de trabalho, de setor você teria gostado? É engraçado. É engraçadíssimo isso. Desde muito jovem, eu sempre fui empreendedor. Então, com 13 anos, meu negócio era ir na Rua Santa Efigênia, comprar iluminação, caixa de som e ser DJ. Okay. Eu fazia festa na escola para a molecada. Depois, quis montar um quiosque de fotografia em Campos do Jordão, trazendo, né, um negócio meio de entertainment. Depois, acabei sendo acionista em restaurante. Cheguei a ter 2 restaurantes, que não existem mais. Do que eram? Um era o Buda Bar, ficava aqui em São Paulo, onde era a antiga Daslu. Tá. E depois o outro, o L'Atelier, que era um restaurante estrela Michelin nos Jardins. Mas não deu certo, nenhum dos dois. E depois fui para moda, na área de moda infantil, uma marca chamada Mini Us, ficava ali no Shopping Cidade Jardim. Essa era bem legal, era divertida. Meus filhos eram pequenos, então toda a criançada usava a roupa. Que legal. Meu sócio era do ramo de moda, então era legal. O que eu quero dizer com isso? Assim? O impulso empreendedor eu tive, mas todos deram errado. E eu não acho isso um demérito, tá? Eu acho que eu só queria dar um pouco da luz para os jovens que estão aqui, né? A gente está falando de jovens líderes e futuro. É o seguinte, olha, às vezes o que você precisa para dar certo é toda uma estrutura de checks and balances e validação que uma Porto Seguro tem. Uhum. Enquanto que empreender só superficialmente, sim, não deu certo, nenhuma das vezes. Então eu não sei se eu não tivesse o caminho da Porto dado certo, se teria dado certo em qualquer outra coisa, né? E eu aceito isso. Eu aceito como uma realidade, não tenho vergonha. Tem que ter orgulho. Eu tenho muito orgulho. Linda. E o que é engraçado é que dentro da Porto Seguro, a gente tem a oportunidade de também ser empreendedor, mas com a estrutura. Uhum. Então eu tenho um case de sucesso muito legal, que é a criação da Renova Ecopeças. Poxa, a Renova foi a primeira operação de reciclagem automotiva oficial pelo Detran, que depois deu a origem à Lei do Desmanche, que foi uma coisa que catalisou uma redução drástica no roubo, no furto e no latrocínio no estado de São Paulo. E foi uma iniciativa, na época que eu era diretor da área de sinistro de automóvel, e eu tive uma ideia, e a gente fez o business plan, e a gente foi fazendo, e deu certo, e a empresa hoje é lucrativa. Então, eu falo, então foi possível empreender e dar certo, mas tinha a estrutura da Porto por trás. Então, eu acho assim, né, muitos jovens que têm o potencial
de estar próximo a empresas familiares, muitas vezes pegam tipo, uma aversão ao negócio. Cara, eu acho que eu vou fazer sozinho, eu vou fazer não sei o quê. Cara, cuidado. Olha dentro do potencial que você tem. Olha a responsabilidade, a honra que é você poder ajudar o legado da família. E isso não é demérito. Você pegar um projeto que está indo bem. Você pegar e dar sequência. Eu acho muito bacana. E com todas as contribuições, né? E você falou uma palavra que eu tenho estudado sobre ela, que é o princípio da honra. E é muito bonito te ouvir falar, né? De todos os teus aprendizados com teu pai. Eu sou mãe, então fico imaginando como é que vai ser ouvir minha filha falar, né, sobre mim no futuro. E acho que para caminhando aqui, né, para o final, como é que você gostaria de ser lembrado? Como é que você se imagina, né, ouvindo teus filhos falarem sobre você no futuro, os seus liderados, seus diretos, a sociedade onde você tem impacto, influência? Como é que você quer ser lembrado, Bruno? Daiana, eu assim, eu estudo um negócio chamado antroposofia, que é a vida divididas em setênios, ciclos, 7 anos. E as empresas também podem ser analisadas da mesma forma. Tem aí muitos livros sobre o organismo empresarial. E eu acho que esses objetivos eles vão se readaptando, os sonhos, ao mesmo tempo de 7 em 7 anos. Eu estou prestes a completar aí meus 49. E muito satisfeito com o ciclo passado, que a gente conseguiu dobrar o número de clientes da organização, o lucro, por consequência, também acabou dobrando. E eu acho que isso já tira um grande peso do processo de sucessão, porque eu me sinto bem. Acho que está entregue essa etapa. E temos agora um novo ciclo, igualmente desafiador, mas possível, e que nós vamos perseguir. E eu acho que aí ele consolida essa questão de dúvida que paira sempre nas empresas familiares. Mas será que o sucessor fez um bom trabalho, não fez um bom trabalho? Não tenha dúvida que eu tenho essa motivação de garantir para minha família que eu que eu fiz um bom trabalho, que eu não fui uma escolha aleatória para liderar o negócio. Bom, depois disso, aí a gente começa a falar, peraí, né? O que mais que a gente tem para oferecer para o mundo? Acho que a Porto é uma empresa privilegiada, porque o seguro ele toca numa espécie de garantia das pessoas. Então ele tem um aspecto social muito importante no crescimento econômico de um país. Então, nesse aspecto, eu estou muito satisfeito também com esse foco. Mas o que mais que dá para fazer? Então, eu estou lançando essa pergunta, e eu tenho hoje o apoio de uma consultoria para me ajudar a pensar e ressignificar a vida, a carreira, no momento onde o Nicolas e o Zac já vão estar encaminhados, então já não vou ter mais essa demanda, a Porto encaminhada, mais solidificada, com processos de governança mais maduros. Então, assim, o que vem depois? Então, hoje eu estou pensando nisso, em aonde eu posso me doar para deixar um legado aí não mais pensando de forma empresarial, mas dentro do social, filantropia, poder público, não sei o que. Não sei o que virá. Legal. Bom, caminhando aqui para o final, gostaria de agradecer a participação aí dos nossos co-hosts, Álvaro, Francesco, Bruno. Para a gente encerrar, a gente sempre convida para considerações finais. Que mensagem você gostaria de deixar para os futuros líderes, né, que você lidera direta e indiretamente, que você tem impacto, influência, alcance para a nossa audiência? Qual mensagem você pode deixar para a gente hoje? Olha, é o seguinte, ser líder é uma grande responsabilidade. E eu acho que assim, o nosso objetivo deveria ser pelo menos influenciar uma pessoa para ser um líder melhor. Se você conseguir fazer uma pessoa se mobilizar, você cumpriu o seu papel.
Se você conseguir fazer 2 pessoas, você multiplicou esse potencial. Então, eu gostaria de inspirar os nossos ouvintes, quem está assistindo aí nosso podcast DFL, a aceitar esse desafio. Tenta formar um líder bacana, um líder ético, com valores bacanas. Se todos nós conseguirmos fazer um líder, cada um, essa coisa vai ganhando potência. E vai ser bom para o país. Muito bem. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado, Obrigada, Bruno. Bruno. Obrigada a você que acompanhou até agora o nosso episódio. Continue nos acompanhando nas nossas redes sociais. E é isso. Obrigada, pessoal. Obrigada, Bruno. Obrigado.